E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, como sempre, quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E esse vídeo tem como objetivo fazer uma reflexão com relação ao mercado. Já faz bastante tempo que eu não trago esse tipo de vídeo debatendo sobre a situação atual do mercado de ações brasileiro e também do Brasil como um todo, economicamente falando. Já estamos há muito tempo com os juros muito altos. Já gravei diversos vídeos falando sobre a sustentabilidade de se manter juros tão altos em um país como o Brasil. Esse tempo todo com os juros altos acabou até mudando a configuração de como funcionam as empresas no Brasil. Então, só para uma empresa poder vencer a Selic e dar um retorno superior à renda fixa, ela tem que ter um excelente desempenho. Isso fez com que muitas empresas fossem basicamente eliminadas do jogo, algumas até muito pequenas sem nem saber por que estão sendo eliminadas. Os juros altos acabam enxugando todo o dinheiro da economia, já que faz muito mais sentido você ter aquele retorno garantido da renda fixa emprestando dinheiro para o governo do que de fato trabalhando e empreendendo. A empresa tem que estar muito bem e dar resultados excelentes para bater uma Selic tão elevada assim. Aí a gente começa a ver corpos boiando pelo caminho. A gente já viu diversas empresas abrindo recuperação judicial e algumas ficando pelo caminho, literalmente quebrando. O Brasil está nessa situação já faz muito tempo e toda vez que a gente vê projeções com relação à Selic por parte do Banco Central, a gente vê projeções de manutenção dos juros altos durante muito mais tempo. Isso acaba desmotivando totalmente o empreendedorismo no Brasil. Juntamente com tudo isso, os juros ficam mais altos, a despesa do governo vai aumentar drasticamente, principalmente para pagar esses juros todos, e eles vão querer arrecadar mais. Tentando arrecadar mais, eles acabam cobrando mais impostos, ou seja, é a tempestade perfeita para destruir com o empreendedor no Brasil. Isso se a gente não contar já a cultura de corrupção no nosso governo e entidades do Congresso. A gente fica cada vez mais decepcionado em ser brasileiro depois de ver cada vez notícias piores e piores. A cultura brasileira sempre foi assim, mas parece que ela está se contaminando demais. Eu não sei se é porque a internet está divulgando toda essa situação e isso não existia no passado, ou é algo que sempre existiu e sempre vai existir. Mas o brasileiro está cada vez mais desmotivado quando ele olha todos os dias pessoas desonestas levando vantagem e ele, no caminho certo e correto, tendo dificuldades. Então o Brasil realmente está numa situação complicada e as projeções futuras não são tão animadoras assim. Então o objetivo desse vídeo vai ser trazer 5 pontos para você ficar um pouco mais otimista. Por mais difícil que seja ser otimista no Brasil, eu resolvi reunir 5 pontos, principalmente para você que está focado mais no mercado, para você que tem mais condições de aportar, enfim, você que é um investidor da bolsa. Infelizmente, muitas pessoas não têm como manter o otimismo. Então, o objetivo é focar. Você que acompanha o meu canal, você que gosta de ações, gosta de investimentos, é para você que eu estou falando. E no meio ao caos e na crise sempre tem alguns pontos positivos que a gente pode explorar. Porque tudo de ruim que vem pra gente sempre traz algum ponto positivo escondido, onde a gente tem que canalizar a nossa energia até para a gente não desistir da nossa jornada. Primeiro ponto para a gente ficar um pouco mais otimista para quem é investidor é que muitas empresas, aquelas bem administradas, que conseguem driblar toda essa crise e tomar decisões estratégicas, estão se saindo muito bem e estão na vantagem. Portanto, a sua competição acabou diminuindo muito e elas acabaram andando cada vez mais de braçada, já que empresas do mesmo segmento menores foram totalmente eliminadas do jogo. Essas empresas estão ganhando cada vez mais espaço, crescendo cada vez mais. E o investidor que teve a sorte e o preparo de estar posicionado nessas empresas certamente está ganhando muito com tudo isso e tendo vantagens enormes, já colhendo os frutos já nesse momento.
Se o Brasil der uma nova guinada e essa crise passar, certamente essas empresas vão subir muito mais e vão passar resultados muito maiores. Em um cenário de dificuldade, elas já estão indo bem, imagine em um cenário de facilidade. Então, sempre que chega uma crise, um momento de dificuldade, empresas grandes e bem administradas têm vantagens competitivas enormes. A gente vê até empresas que eram menores e acabaram ganhando um tamanho enorme, mesmo no meio da crise, sabendo tomar as decisões corretas, sabendo investir de maneira correta e sempre mantendo seu capital de giro intacto, gerando cada vez mais caixa. Empresas que não se endividaram e souberam administrar suas dívidas estão numa vantagem competitiva enorme em um momento de extrema dificuldade como é o momento atual. Portanto, o investidor que sabe avaliar isso está andando na frente. O segundo ponto que eu quero trazer também tem a ver com o primeiro ponto, só que olhando mais de uma perspectiva de pessoa física, ou seja, você que estuda sobre o mercado, você que entende como lidar com o seu dinheiro e tem educação financeira, tem uma vantagem competitiva enorme em momentos de crise e dificuldade. Por mais que toda a crise afete como um todo o Brasil, a pessoa que tem mais conhecimento e é mais preparada pode se aproveitar desses momentos de dificuldade, tomando decisões inteligentes, sabendo administrar o próprio dinheiro, controlando as despesas, tomando decisões racionais para se preparar durante um período de dificuldade, aguentando momentos de dificuldade, sabendo suportar às vezes momentos de desemprego e tendo um preparo para aguentar esse período. Enfim, toda pessoa que tem mais conhecimento e mais cultura em momentos de dificuldade pode se dar bem. Enquanto pessoas que não se prepararam vão enfrentar dificuldades. Seria muito parecido com a fábula da cigarra e da formiga. Essa fábula vale bastante em momentos de dificuldade econômica como a atual. Enquanto outras pessoas estão simplesmente ignorando toda essa dificuldade, de olhos fechados para aquilo que está acontecendo, ou sem nem mesmo entender o mínimo de macroeconomia, vão ser extremamente prejudicadas. E se essas pessoas tiverem empresa, a situação fica muito mais difícil, porque elas não vão nem estar entendendo da onde que vem tanta dificuldade. Ela não vai entender nenhum motivo que faz a empresa estar passando por dificuldades. Muitas vezes vai tomar atitudes como se as coisas estivessem bem, não vão saber administrar bem o dinheiro, vão usar o seu capital de giro, não vão saber gerar caixa, vão fazer dívidas extremamente exageradas. Enfim, quem não está preparado sofrerá muito com momentos de dificuldade como o atual, já estão sofrendo, na verdade, e vai piorar cada vez mais para quem estiver nesses trilhos. Agora, quem está administrando bem poderá ter vantagens significativas no futuro. Porém, por mais que seja um ponto positivo, também é um ponto bastante triste, porque reflete a ignorância do povo brasileiro e como a maioria das pessoas simplesmente não tem conhecimento de absolutamente nada quando se trata do seu próprio dinheiro. Então é triste você assistir um filme, você se divertir assistindo aquele filme e não poder nem debater aquele filme com as outras pessoas. É a mesma sensação. Você às vezes está numa situação boa, mas não pode comemorar ou ficar feliz porque as outras pessoas ao seu redor não estão. Terceiro ponto é que nem todo governo é para sempre, e quando a gente tem alguma alteração de governo, geralmente o povo já está um pouco mais centrado na situação. Por mais que a maioria dos brasileiros não estude tanto o assunto, eles acabam sentindo no bolso. Então, quando a situação fica extrema, geralmente alguma coisa acaba acontecendo. O povo começa a enxergar, o povo começa a tomar decisões mais sábias, enfim, algum tipo de alteração acontece. É como se o Brasil fosse autorregulador, então em momentos de extrema dificuldade, alguma coisa acaba acontecendo para solucionar. Já que se as coisas continuarem no mesmo caminho, tudo vai ficar totalmente insustentável. Então, quando chega nesse patamar, geralmente alguma decisão é tomada, alguma alteração que precisava ser feita começa a ser debatida e começa a ser realizada. É muito semelhante com a nossa própria vida pessoal. Muitas vezes a gente deixa
para o último dia a gente fazer aquilo que precisa ser feito, ou a gente só toma aquela decisão em momentos de extrema dificuldade, onde a gente abre os olhos, percebe que se a gente não tomar aquela decisão, a gente está ferrado. O mesmo vale para o Brasil. Quando o Brasil chega em momentos extremos, decisões são tomadas. E quando essas decisões são tomadas, a gente começa a ver ajustes importantes. Então, por mais que o Brasil nunca quebre, ele também nunca acaba despontando. Ele é conhecido por ser um país mais medíocre, digamos assim, aquele país que quando a coisa está complicada, ele toma as decisões necessárias, mas quando as coisas estão maravilhosas, ele sempre dá um jeito de retornar para aquele mesmo eixo de sempre. Então o Brasil é aquele sempre eterno voo de galinha que a gente chama. Logo a gente acaba ficando um pouco mais tranquilo, porque a gente percebe que quando tem momentos extremos, juros extremamente elevados, como o momento atual, vai chegar um momento que esses juros serão insustentáveis e naturalmente o mercado vai baixar esses juros. São diversos ciclos que a gente teve, inclusive no passado, momentos muito mais difíceis se comparados com o atual. Basta apenas você ter uma boa memória, se você tiver mais idade, ou simplesmente estudar sobre a história do Brasil e você vai ver diversos momentos semelhantes ou até piores. Quarto ponto positivo que toda essa crise acabou trazendo é o preço baixo de ações de boas empresas. A gente jamais veria preços tão depreciados em empresas tão boas se não fosse um cenário de crise. Lembrando que os preços, por mais depreciados que estejam nesse momento, já estiveram muito mais. Então, no final do ano passado, onde a gente tinha muita especulação no mercado, as ações brasileiras chegaram certamente nas suas mínimas de muito tempo, dando sopa praticamente, chegando a preços muito raros da gente encontrar. Hoje as ações estão baratas, mas não estão tão baratas como no passado, justamente porque o mercado certamente está vendo um cenário melhor para o futuro e já antecipando movimentos. A gente viu isso também na crise em 2015, 2016, onde os juros, por mais que estivessem no seu topo, em 2016, as ações já estavam subindo. Então, no início de 2016 até o final de 2016, as ações subiram muito, mesmo com os juros inalterados, mostrando uma antecipação de queda nos juros, ou seja, o mercado sempre vai reagir de maneira antecipada. Por isso a importância de a gente sempre estar posicionado em bons ativos e não ficar esperando demais. Quando as ações estão baratas, simplesmente compre se essa empresa for uma empresa boa. Então esse tipo de cenário que a crise trouxe é uma oportunidade gigantesca para pessoas que têm dinheiro disponível para aproveitar esse momento e também tem estudo e muito importante também a pessoa ter um pouco de coragem. Porque geralmente nesses momentos a pessoa fica com um pouco de medo, as notícias são negativas, o juro é muito alto, então a gente tende a querer deixar o dinheiro na Selic, enfim, existem diversos fatores que vão desmotivar você de estar dentro do mercado no melhor momento possível. Lembrando que isso não significa comprar qualquer empresa, quem comprou empresa em dificuldades vai passar por dificuldades mesmo em uma reversão de ciclo, a gente tem que escolher bons ativos. Aí entra a importância de você ter um bom preparo, um bom estudo ou ter também uma plataforma que te auxilie. No meu caso, eu utilizo o Investing Pro, que me ajuda muito. Eu tenho acesso a diversas análises fundamentalistas prontas de diversas ações para escolher as melhores empresas para compor o meu portfólio. Além de tudo, no Investing Pro eu tenho acesso a carteiras de investimento recomendadas por inteligência artificial que me ajudam a escolher os melhores ativos para compor a carteira, dando o motivo de entrada e também o motivo da saída. Então, em momentos de crise, onde eu quero aproveitar para fazer bons aportes, nada melhor do que você ter carteiras de investimento recomendados, porque dessa forma você consegue entrar em bons ativos e não entrar em barcos furados, como foi o caso de muita gente. Então, se você quiser aproveitar e se inscrever no Investing Pro com 15% de desconto, utilize o cupom do nosso canal, cupom CADORIPRO. Basta clicar no link aqui na descrição e aproveitar esta oferta. Quinto ponto muito positivo, se é que a gente pode extrair coisas muito positivas nesses momentos, é que a gente acaba não dando atenção
para bobagens que são discutidas nesse momento. Então, quando a gente estuda o mercado, a gente tem mais experiência de mercado, investe já há algum tempo, estuda como foi no passado, estuda história, estuda como o Brasil funciona, a gente tem uma vantagem competitiva enorme. Porque nesse momento, geralmente, pessoas que não têm essa informação acabam debatendo diversas baboseiras na internet. E a gente que acompanha esses vídeos, pessoal que fica olhando as notícias, fica extremamente assustado. Acaba escutando alguns absurdos e acreditando neles. Ou seja, a pessoa que tem informação e estudo acaba não sendo contaminado por informações falsas. Você ter conhecimento te ajuda a escapar desse tipo de informação falsa, saber filtrar as melhores informações, ficar tranquilo em momentos de dificuldade e tomar as melhores decisões possíveis. Ou seja, o conhecimento liberta. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do nosso canal.